Graça e paz, irmãs. Que bom podermos na tarde de hoje estarmos orando e também passarmos a um tempo de meditação na palavra do nosso Deus. E o texto sagrado que eu quero compartilhar com vocês está em Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 6. E o tema da meditação na tarde de hoje é a urgência de deixar um legado. E a palavra então de Deus nos diz: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos arrogantes e todos malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó, sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Normalmente, minhas queridas irmãs, nós vamos tocando a vida como dá. Não nos preparamos ou não nos preocupamos muito em nos programar para o futuro, mas precisamos pensar a longo prazo em muitas coisas que planejamos se queremos alcançá-los. Mas uma delas é imprescindível, que é a nossa eternidade. E os nossos filhos estão nesse contexto de planos e metas para as nossas vidas e família, com certeza. E essa pandemia é somente um sinal de situações ruins ou péssimas que temos enfrentado e que ainda enfrentaremos. Nossos filhos e netos estão preparados para isso? Eu quero te dar algumas razões para você deixar um legado para os seus filhos e netos neste contexto. Primeira razão: os dias estão progressivamente se tornando mais malignos e continuarão a fazê-lo até Cristo voltar. Você notou que as coisas não estão ficando mais fáceis hoje? Na verdade, as coisas estão piorando. E Jesus nos avisou que à medida que o fim se aproximasse, as coisas ficariam ainda pior. Deixar um legado é deixar sua família sobre uma fundação que é possível construir com convicções. E no ensino de Jesus, em Mateus 7, ele conta sobre 2 fundamentos e precisamos definir em qual base construiremos a nossa casa. Vamos construí-lo na areia ou na rocha? Segunda razão: Deus quer que todos nós lembremos de seu ensino. Somos instruídos a lembrar a lei de Moisés no texto que nós lemos, o ensinamento de Deus para nós. Hoje temos toda a escritura do Antigo Testamento e do Novo, e é, portanto, um pacote completo da carta do legado de Deus para nós. E esse legado é a coisa mais importante, depois da salvação em Cristo, que precisamos ensinar para nossos filhos, pois são nas Escrituras que eles serão edificados pelas palavras de Cristo. Aqui, eles aprenderão sobre as histórias bíblicas que o fortalecerão. Com isso, poderão passar pela prova do fogo como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram à fornalha ardente e saíram de lá ilesos, porque tinham sua fé fundamentada no legado de seus pais. Há uma terceira razão. Um dos propósitos dos pais é preparar os seus filhos para o próprio futuro. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aqui não é uma palavra comum com o sentido de educar, mas o significado está claro e a promessa mais ainda é rica. É preciso gastar tempo na educação dos filhos. Se você não treiná-los, outra pessoa irá fazê-lo. Você já parou para pensar a quão poderosa e necessária é a sua instrução para a vida dos seus filhos? Quarta razão: Deus espera que o pai ensine os seus filhos. Provérbios 1, de 1 a 9, diz que esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto,
ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá então orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. E a partir então do versículo 10, você encontra um filho preparado para não ceder à sedução deste mundo. Deus espera que nós, pais, treinemos nossos filhos para aplicar as Escrituras Sagradas, como determina Deuteronômio 6, de 1 a 9. O ensinamento de Deus tem que estar em seus corações. O ensino para acontecer, ou pode acontecer, ao sentar, ao caminhar, na hora de dormir, e ainda pode acontecer pela manhã. A questão é dar aos nossos filhos algo substancial que eles prezem em seus corações. Um legado. E eu concluo essa mensagem te lembrando Josué 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Nós somos ordenados a demonstrar nosso amor e encorajamento para nossas famílias. Nossos filhos serão uma fonte duradoura de encorajamento para nossas famílias e suas futuras gerações através do legado que nós deixarmos para eles. Portanto, eu convido você na tarde de hoje a refletir de que o dia do Senhor vem. Os dias, na verdade, estão provando a mim e a você de que Jesus está voltando. E o legado que eu quero deixar para meu filho, para meus filhos, para meus netos, exatamente é o que vai determinar o que eu, particularmente, deixarei como herança para a vida, então, dos meus filhos. E o meu desejo é que você, então, na tarde de hoje, não somente ore, mas pense exatamente no legado que você tem deixado para a vida de sua geração, dos seus filhos e netos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que o legado que vamos deixar seja o legado das Escrituras Sagradas para que, então, preparados, eles possam enfrentar este mundo na certeza e convicção de que o reino dos céus também é para a sua própria vida. A eternidade é algo, então, palpável, porque você o ensinou a andar no caminho em que ele deve andar. Que Deus nos abençoe. Amém.